grande comissão entregue pelo Senhor Jesus Cristo. Ser líder de êxito é saber que você vai conquistar aquilo que você foi treinado. Hoje, depois de algum tempo, eu diria para você que eu me sinto realizado como pastor da igreja. Me sinto realizado como pastor da igreja, a poder ver vocês chegando nesse momento. Foi um sonho. Isso aqui é um sonho que se realiza. O sonho de mais uma turma, e nós esperamos outras e outras e outras. Eu quero deixar um recado para você, que esse momento deve marcar suas vidas. Eu trouxe 2 momentos pensantes. Como pastor, como professor de vocês, eu quero dizer que esse é um momento singular. Nunca mais viveremos. Tive o privilégio de algumas vezes me sentar com vocês quando graduei em teologia, quando graduei em psicanálise, no pós. E não existe uma experiência vivida 2 vezes. Esse curso marcará a vida de vocês tranquilamente. Vocês serão impactados. Eu não posso deixar de expressar minha gratidão a Deus por ver vocês aqui. Quero dizer para vocês que aprender e ensinar vai ser a vida de vocês. Precisamos desenvolver aquilo que aprendemos, aquilo que os professores procuraram nos ensinar. E eu quero aqui, como professor de vocês, relembrar a vocês um filósofo que se aplicou muito àquilo que o seu pastor tem procurado ser, que é o ensino da ética e da compreensão. Aristóteles, ele, em um dos seus estudos sobre moral e sobre sociedade, ele ensina ao homem que o conhecimento leva ao desenvolvimento do seu trabalho. E é importante que ele tenha um entendimento que o ser humano ele precisa alcançar a felicidade através da ampliação daquilo que ele aprende e ensina. Todo homem trabalha para ser feliz. Todo homem anseia em ser feliz. E a finalidade da vida não é outra senão ser feliz. Todavia, Aristóteles, o filósofo, era consciente de que a concepção de felicidade é sempre relativa. Para alguns, é a contemplação, como hoje, de um curso. Para outros, é um estado de espírito. Diante de tamanho conhecimento, Aristóteles eleva a felicidade a uma condição de virtude, de construção, através do agir e do bem viver. É nas coisas mais simples que vocês vivenciaram na sua escola de liderança que vocês devem procurar a felicidade. Jamais poderemos ser felizes se as coisas que cremos são diferentes das coisas que fazemos. A nossa crença não pode gerar uma dualidade na nossa vivência. Partindo dessa premissa, a visão ética aristotélica nos apresenta um episódio passado em uma família. Eu quero relembrar para aqueles que passaram pelas cadeiras de filosofia dos campos universitários, sobre o aspecto de um conhecimento aristotélico, onde uma família pequena, que morava em um casebre, em um grande vale numa montanha, um dia a mãe castiga o filho, e eu quero aqui chamar a atenção nesse momento em que o nosso mundo, não o país, passa por uma dificuldade de entendimento do que é submissão à autoridade. Um dia uma mãe castiga o seu filho pequeno pelo mal feito, e ele zangado, ele corre para fora de casa e começa a gritar bem alto para a mãe: eu não gosto de você, eu não gosto de você, eu não gosto de você. E de repente aquele menino escuta vozes vindas da montanha, repetidas vezes afirmando a sua frase, dizendo: eu não gosto de você. Assustado,
A criança corre para dentro de casa, abraça a mãe, a qual ele dizia que não gostava. E diz, mãe, tem alguém gritando lá fora. E a mãe, entendendo que era o eco, que respondia ao filho, resolve aproveitar a oportunidade que todo pedagogo, todo professor, que todo líder de êxito precisa ter para transmitir uma lição de vida. E segurando na mão do garoto, ela conduz o garoto até aquele campo. E ele pede ao garoto que o garoto grite bem alto, eu gosto de você. E o menino começa a gritar, eu gosto de você. Ao obedecer, aquele menino ouve o retorno do eco, dizendo, eu gosto de você. Então, aquela mulher sábia diz ao garoto, esta é a lei da vida. Aquilo que damos é aquilo que receberemos. Líderes, quando espalhamos o bem, ele volta para nós. E o mesmo acontece quando espalhamos o mal. Essa verdade é confirmada pelo sábio Salomão no livro de Provérbios, quando ele cita, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Caríssimos líderes de êxito, na sublime missão da célula, vocês terão uma oportunidade de vivenciar essa experiência. Confúcio ensina-nos, também pensador, que há 4 coisas que devemos ter em mente. O conhecimento da conduta, a integridade e a lealdade. Haveremos de lembrar constantemente que um líder deve temer a Deus, o ser supremo da sabedoria. Deve ser procedida com humildade. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo, ele diz tão humildemente, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Para aplicarmos essa lição ao nosso ministério, é necessário que um líder de êxito, além de títulos acadêmicos, cursos, graduações, pós-graduações, doutorados, pós-doutorados, é preciso sermos bem-sucedidos no dom do amar. Já foi escrito que a inteligência e o amor, quando trabalham junto, produzem obras-primas. Sejam vocês obras-primas na mão do Mestre Jesus. Essa noite nós chegamos ao ponto final de uma jornada, mas um ponto de partida de um ministério. Eu queria dizer para vocês que vocês estão amparados pelo maior conhecimento, que é o conhecimento que vem dos céus. Conhecimento de uma vivência, conhecimento da transmissão de uma ciência maior, que é a ciência do amor. Portanto, sejam felizes. Proporcionem felicidades. Façam sempre que os espaços onde vocês chegarem, vocês mudem a história, e que a história de vocês mudem homens. Muitos chegaram tímidos, assustados, inseguros, mas eu quero dizer para você que o trabalho é só descansar em Deus. Temos hoje nós a consciência tranquila do nosso dever cumprido. Parabéns a vocês, líderes de êxito. Parabéns a vocês, novos evangelistas, pastores, profetas, sacerdotes, mestres e pastores. Para vocês, a PIBEG deseja um ministério muito feliz. E eu quero dizer muito obrigado por me deixarem participar da vida de vocês. Parabéns.
Convidamos a coordenadora pedagógica para o seu pronunciamento, a pedagoga Maria do Carmo Costa. Boa noite, apóstolos, pastores, formandos, familiares. E amigos. É uma honra participar desse momento especial, onde nossos alunos vão receber o título de líder de êxito. Quero parabenizá-los e dizer que vocês estão aptos para colocar em prática os pilares da visão celular: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Quero também parabenizar os nossos professores, que são competentes e compromissados com a obra cristã. A cada dia eles vêm assim aprimorando mais os seus conhecimentos, pesquisando para que as nossas aulas sejam assim realmente dinâmicas e que esses alunos venham a gostar de estar aqui aos domingos. É assim, gente, é por amor essa obra. Então, eu quero parabenizá-los. Enfim, agradeço a todos que fazem parte desse departamento. Esse departamento, que é a Escola de Líderes, né, do Seminário Querigma, vem assim desenvolvendo a cada momento e assim as pessoas estão assim despertas, querendo participar dessas aulas. Então eu quero assim agradecer a todos. Convidamos também a nossa convidada, a missionária Claudenir Vilva Cândido, para o seu pronunciamento. Shalom, igreja. Quero cumprimentar a mesa, os apóstolos, coordenadora, a professora e a nossa ilustríssima presidente, né, e diretora da Escola de Líderes, a apóstola Josiane. Realmente é uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês desse momento, né, como diz a música, esse momento lindo. É um momento de muita felicidade, eu creio. Já passei por a mesma situação de vocês algumas vezes e tive a oportunidade também de informar na Escola de Líderes. E foi realmente, de fato, algo que inunda os nossos corações e nos traz uma alegria, nos traz uma satisfação de um dever, de um alcance, né, de conhecer algo diferente e nos aprofundar na palavra de Deus. Eu creio que para vocês não pode ser sido diferente. Confrontos, dificuldades, né? Muitas vezes pensou em desistir, muitas vezes ficou um pouco cansado, talvez não quisesse mais. Alguns pararam, outros retornaram e conseguiram concluir essa etapa tão importante na visão celular. É uma etapa que chegamos ao dizer, né? É o enviar, é o seguir, é o desenvolver. Então, a partir de agora, vocês estão capacitados para fazer a obra do Senhor e ser líderes. Mas o que é ser líder, né? O que é ser líder de fato? Existem algumas características em nossas vidas que demonstram a liderança ou não. A liderança, ela vem na capacidade do ser conseguir influenciar alguém. Você não pode ser só líder de alguma coisa. O líder, ele consegue influenciar pessoas. Não é isso? O líder consegue fazer com que as pessoas andem conforme o seu pensamento ou o seu objetivo. Existem líderes que podem levar você para um caminho ruim, como tem líderes que podem levar você para um caminho bom. No mundo secular,
nós encontramos algumas pessoas que falam sobre liderança. E falam da capacidade de ser um bom líder, como ser um bom líder, né, das estratégias de você liderar. E hoje o mundo é muito difícil, as coisas estão muito difíceis, a tecnologia está aí, as crianças hoje já aprendem de imediato, elas não precisam muito hoje do cotidiano, a forma do ensino mudou muito. Então hoje nós podemos ver uma série de dificuldades que um líder pode enfrentar para tentar influenciar outras pessoas a seguir o seu caminho. E vocês hoje, como líderes dessa igreja, estão com um novo compromisso, uma nova responsabilidade de fazer essa igreja explodir de pessoas. E o reino também explodir de pessoas. O reino dos céus. Porque o Senhor nos chamou para povoar os céus. Não é isso? E se eu creio, eu tenho entendimento do ID, do chamado do Senhor em minha vida, eu não vou esmorecer, eu não vou olhar para trás. Eu vou seguir em frente, indo para o alvo. Mas eu vou encontrar dificuldades, claro, muitas dificuldades. Você vai encontrar muitas pedras no caminho. Mas nesse entendimento a gente precisa ter que essas pedras que virão no nosso caminho servirão como ponte, servirão como alicerce para que você possa subir, para que você possa ir avante. Amém? No livro de Timóteo, capítulo 4, do 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vida de Jesus Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreender, anime e ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar ouvidos ou atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, Igreja do Senhor, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever dos servos de Deus. Liderar é uma arte, já disse Schevenato. E liderar é uma arte. E falou assim: mas será que eu sou capaz de ter essa arte de liderar? Algumas pessoas já nascem com esse dom de liderança. Algumas pessoas, você falou assim, já olha para ela, já olha para aquela criança e diz assim: esse vai ser líder. Porque você vê eles naquele movimento, naquela situação, já dominando o espaço, já conduzindo, e você consegue ver. Mas você diz assim: será que eu sou capaz também de ser um líder? E começa a trazer dúvidas ao seu coração, achando que você não é capaz. Mas todos nós somos capazes, porque o Senhor não chama aquele que é capaz, Ele capacita. É assim que nós aprendemos? Deus capacita. Então eu tenho que refletir sobre isso em minha vida e ver que eu também sou capaz. Muitos que hoje estão aí, vendo esses que estão aqui, desistiram da escola de líderes. Achou que isso não era para você. E talvez colocou dificuldades na sua vida. Eu não sei ler direito. Eu trabalho muito durante o dia. Eu tenho muita luta, eu não tenho tempo, não tenho paciência, eu não gosto de leitura. Mas é essencial para a sua vida, para que sua vida evolua. O que diferencia uma pessoa da outra é o seu conhecimento. Não é o seu aspecto físico, não é a sua condição financeira, não é as suas condições de um lado para o outro, não. É o conhecimento. Eu posso diferenciar você por aquilo que você sabe ou deixa de não saber. Isso é o conhecimento. E nós cristãos temos uma responsabilidade maior porque nós conhecemos a verdade. E a verdade que liberta. E se eu tenho esse conhecimento, eu posso influenciar outras pessoas para que possam seguir esse conhecimento da verdade. Amém? E esse conhecimento é imprescindível para um líder. Eu tenho que buscar o conhecimento constantemente. Não parou aí. O processo na sua vida não parou na escola de líderes. Você diz assim: já estou pronto. Sim, você já está pronto para começar a exercer um novo propósito na sua vida. Mas é necessário ser contínuo no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho que desejar conhecer a palavra. Eu tenho que ter sede da palavra. Porque eu não posso influenciar alguém se eu não conheço o que influenciar, se eu não viver.
Você passa agora a não ser só um estudante, mas ser um líder, e líder é exemplo. Todo líder é um exemplo. Então eu vou ensinar também pelo exemplo da minha vida, de como eu vivo, de como eu me comporto, como é a minha ética, quais são o meu andar, com quem eu ando, o meu falar, tudo isso faz diferença na liderança. Existem alguns princípios, eu vou soltar só alguns, vou ser rápido, não vou falar tanto, mas existem alguns princípios na liderança que é necessário que vocês guardem no seu coração. Um deles é ser atuante. Você será líder de célula. Você estará liderando uma equipe. Você, a partir de agora, será alguém que você vai conduzir outras pessoas. Então, eu preciso ser atuante. O líder, ele precisa ser atuante. Há muito tempo existe pessoas, uma distinção entre um gestor e um líder. O que podemos esperar para os próximos anos é que o gestor, ele assuma uma posição de líder dentro de um grupo, dentro de uma igreja, dentro de uma empresa. Hoje eu sou gestora no município que eu trabalho. Hoje eu sou coordenadora de vigilância em saúde. E essa vigilância, ela tem uma equipe. E ela é dividida em outras áreas, como vigilância em saúde, a vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica. E cada campo desse, eu tenho uma equipe que devo trabalhar. Então, se essa equipe ela não se movimenta, o resultado ela não é apresentado. No ano de 2015, nós tivemos um surto em Maruim, epidemiológico de chikungunya, foi um surto que foi na cidade inteira. E nós fazemos um trabalho de índice de infestação, e nesse índice de infestação nós entendemos o quanto de mosquito tem naquela cidade e que pode afetar as pessoas. E Maruim chegou a um pico muito alto, chegou a um pico de 5,9. É um pico muito alto. A partir desse momento nós tivemos que entrar com outros recursos, como o carro fumacê e outras coisas, mas muitas pessoas adoeceram. E como movimentar uma situação inusitada de uma doença nova, como trabalhar para fazer equilibrar a situação de um município. E nós entramos com uma ação, junto com a equipe, planejamos, sentamos com ela, ouvimos a opinião de cada um e traçamos um plano. E com cerca de 3 meses, nós conseguimos baixar o índice de infestação de 5,9 para 0,1. E foi muito bom o trabalho, porque todos se somaram por um propósito. Então eu preciso me somar para um propósito. Não pode haver competição. Não pode haver intrigas. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não posso achar que fulano, porque ele se destacou ali, se destacou aqui, ele é melhor que eu. Não. Nós somos iguais. Estamos aqui num propósito, unidos em prol do reino de Deus. Amém? Então eu preciso ser atuante. O segundo é assumir uma responsabilidade. Ser líder é assumir responsabilidade. E não é fácil. É algo muito difícil. Eu estou aqui sentada e estou vendo algumas fisionomias de pessoas que comigo, né? São líderes. Pastores, líderes de célula. E quem está conosco desde o início da visão celular e passou por todo esse processo, viu quantas dificuldades nós vivemos e quantos momentos bons, excelentes, mas muitos momentos de dor. E nós passamos por essas dores. E a igreja continua no Senhor. Amém? Continua firme. E o Senhor tem levantado gerações, tem levantado homens e mulheres capazes para continuar a obra. Porque a obra ela não para. Você pode parar, mas a obra de Deus não para. Ela continua. E Deus levanta pessoas para louvar novamente, para liderar células. E Ele continua fazendo a obra do Senhor. Então eu preciso assumir responsabilidade. Em frente à minha função, em frente às minhas condições, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Eu não posso fugir dela. Liderar pelo exemplo. Liderar pelo exemplo. Né? Nós temos pessoas aqui, graças a Deus, líderes de êxito, nossos apóstolos, que são exemplos para nós. Em tudo. No caráter, no tratar, no estar com as pessoas. Nós podemos espelhar neles, sim, homem e mulher de êxito.
que tem se dedicado e passado por sofrimentos, mas não tem de maneira alguma recuado, porque o propósito que Deus estabeleceu em seus corações será cumprido. E com certeza, a coroa não está na terra, e sim no céu. As pedrinhas que nós vamos receber não é daqui, é de lá. Então eu não posso deixar que meu coração se envaideça e queira receber daqui galardões, aqui na terra. Porque se eu receber daqui, lá em cima está perdido. É melhor lá em cima ou aqui na terra? Lá em cima. Pedir ajuda se necessário. Não podemos pensar que somos os bambambam a partir de agora. De jeito nenhum. Pedir ajuda se necessário. Reconhecer as nossas limitações. Ouvir a minha equipe. Crescer com ela. E junto com ela. Acreditar na inteligência coletiva. As pessoas que estão com vocês também são capazes de lhe dar boas ideias. De fazer com que você se desenvolva. E sua equipe cresça. Ser um tomador de decisões. Existem muitas pessoas que acabam esperando que o outro tome a decisão porque tem medo de tomar aquela decisão. Tem medo de dar um passo errado. E fica esperando sempre que o outro tome a decisão. Não é isso? Eu passei por muito disso no meu processo de crescimento espiritual, de crescimento de propósito também. Porque eu sempre tenho o hábito de deixar que minha mãe escolhesse as minhas roupas. Eu não escolhia minhas roupas, sempre ela escolhia. Eu sempre esperava que alguém tomasse uma decisão por mim. Sempre esperava dizer se aquilo ali estava legal, se não estava legal. Isso não é bom. Você precisa tomar suas decisões. E acreditar no propósito. Na visão celular, o processo de cura e libertação ela não acaba. Ela é contínua. Todos os dias nós devemos buscar a cura e a libertação. Todos os dias eu devo buscar a transformação do meu espírito. Buscar a glória de Deus sobre a minha vida. Porque é de glória em glória que nós somos transformados. Então eu preciso buscar essa glória. Amém? Tem ninguém dormindo aí, né? Ser reconhecedor de méritos. Você vai ser um grande líder de êxito. Mas se você não reconhecer os méritos daqueles que estão próximos a você, fica um pouco complicado. Ser reconhecedor de méritos. Elogiar as pessoas também. Dizer que foi legal, que foi bom. Saber reconhecer. Oferecer um feedback, um retorno. É importantíssimo isso. Eu lembro de uma vez que o apóstolo sentou os 12 assim ao redor. Aqui no fundo não era bem assim. E foi um dia de confronto. Porque sem confronto a gente não tem cura. Você sabe disso, né? Se não for confrontado, a cura não chega no seu coração. Não é isso, Leonilson? A gente aprendeu isso. Sem confronto, não há cura. Aí, certa vez, o apóstolo sentou lá atrás, uniu os 12 ao lado e disse assim: me diga um ponto positivo meu e um ponto negativo. E fez com que todos dissessem, muitos relutavam o tempo todo: não vou dizer. Para mim o Senhor é perfeito, não tem nada. Ele: não, existe alguma coisa. E foi uma luta porque ninguém queria declarar. E ele pacientemente sentou e ouviu a todos. E ele ouviu ser criticado. Não é fácil. Receber crítica não é fácil. E ele se permitiu a ouvir essa crítica de um por um. E foi um momento difícil. Mas foi um processo em nossas vidas que precisava de cura. Oferecer o feedback, o retorno. Reconhecer os limites pessoais. Mas o que Jesus disse sobre liderança? O que a Bíblia diz sobre liderança? Jesus disse que verdadeiramente liderança não é mandar. Líder não é mandar. Liderança não é mandar. Liderança é servir. Liderança é servir. Jesus disse que você deve servir. Aí tem um ditado que diz assim: se você não serve para servir, não serve para ser servido. Eu preciso servir primeiro, para depois ser servido. Jesus disse que a verdadeira liderança não é mandar nos outros, nem ter um título especial. O bom líder serve aos outros. Boa liderança exige humildade e respeito pelas pessoas. O verdadeiro líder não é egoísta. Procura o melhor para todos os seus grupos e guia o grupo para atingir o objetivo. Liderança é responsabilidade e sacrifício. Jesus
Pois chamou os seus discípulos para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 25 e 28. Todo líder está sujeito a um líder maior. Até Jesus estava sujeito a Deus e o obedecia. Liderança não é ter todo o poder para fazer tudo o que a gente quer. Todos somos responsáveis perante alguém e teremos de prestar contas um dia. Então, eu preciso entender que, além de ser líder, eu sou servo. E como servo, eu preciso obedecer. E obedecer, queridos, não está no ponto de você concordar ou não concordar. Porque a obediência está implicada, insistida de você apenas fazer, cumprir uma ordem. Isso não quer dizer que eu aceito ou não. Mas a obediência está no fato de eu cumprir aquela ordem. E quem obedece? Independente que eu goste ou não da minha atitude. Vocês estão entendendo? Estou falando para vocês hoje. Jesus também liderou, por exemplo. Ele vivia aquilo que ensinava. Não era hipócrita. Ele não esperava que os seus discípulos fizessem melhor do que ele. Sua vida era um exemplo de como pôr em prática seus ensinos. João 13, 14 e 15. Isso dava credibilidade à sua liderança. Existem muitos líderes na Bíblia que nós podemos contar. Líderes que foram administradores, líderes que foram de guerra, líderes de guerra, líderes de família. Nós podemos ver muitos exemplos na Bíblia, de grandes líderes, mas que todos eles, Deus fez questão de mostrar suas falhas, para entender que eles não eram perfeitos. Perfeito só é Deus. Jesus Cristo. Amém? Muitas pessoas na Bíblia eram líderes em mais de uma área. Você pode ser líder em mais de uma área. Talvez seja um grande líder em várias áreas. Né? Você não vai ficar só no louvor, né, Bárbara? Talvez você consiga ser uma grande oradora, você vá mais longe, consiga outras áreas da sua vida como um grande líder. Ao longo dos séculos, muitas pessoas conseguiram, através de suas ideias, mudar a rota de vários parâmetros, como a ciência, a política, a religião e outros. No entanto, existiu um homem que foi capaz não apenas de abalar os alicerces da filosofia, mas de alterar para sempre a história da humanidade. Esse homem foi Jesus Cristo, exemplo de um autêntico líder, que há mais de 2000 anos, os seus ensinamentos geram frutos até hoje. Jesus, com sua humildade, transmitia segurança e confiança, estimulava os seus seguidores para o ID, ou seja, a prosseguirem a jornada que era de anunciar o Evangelho. A vida espiritual de Jesus inspirou e ainda inspira muitos a seguir uma jornada semelhante. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Mas existem alguns obstáculos na vida da liderança. Obstáculos que nos fazem cair, que eu posso dizer que são armadilhas do inferno. Uma delas é a vaidade. A vaidade pode nos deixar, pode nos atingir, pode descer para o nosso coração, e isso traz derrota na vida de um líder. Um outro obstáculo importante que nós podemos enfrentar, e que a gente já viu isso muito como exemplo hoje, é a rejeição. Que dor, né? Terrível. Ninguém gosta de ser rejeitado. Mas no processo da liderança, existem momentos que você vai sentir novamente a dor da rejeição. O outro processo ruim, que obstáculo em nossas vidas, é o não reconhecimento do esforço aplicado. Todos nós queremos ser reconhecidos. Isso está na carne do ser humano. Porque nós somos humanos. E o tempo todo a gente sempre quer um tapinha nas costas. Quer que alguém bote a mão na sua cabeça. Né? Você sempre deseja isso. Mas nós não podemos nos paralisar com esse obstáculo. Porque o reconhecimento que nós precisamos está no alto, que é Jesus. Então, se um confronto vier em sua vida, talvez você tenha preparado algo tão legal, você achou que estava
arrasando naquele processo e ver alguém lá e disse assim, tá horrível. Né? Ontem mesmo uma senhora postou uma foto lá de uns corações e tal. Aí eu falei, lindo, lindo. Aí uma pessoa fez, tá estranho. Aí ela já começou a chorar, porque falou assim, o que foi que houve? Tá estranho. Então, são palavras que vêm como alfinetezinhos que, assim, um banho de água fria. Não, faz parte do nosso processo de crescimento, do mover do nosso caráter, da mudança do nosso caráter. Amém? Então eu quero que você guarde essas recomendações no seu coração a partir de agora. Porque são um processo que não vai terminar. Você pode ser uma apóstola, mas esse processo não vai terminar. Você tem uma multidão, mas esse processo não vai terminar. Sempre vai acontecer de alguém alfinetar, né, o seu coração e tentar colocar uma tristeza ali, uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Mas se eu estiver olhando para o alto, se eu tiver certeza do meu entendimento, do conhecimento da palavra de Deus, eu não vou desistir. Amém? Eu só quero mais uma vez agradecer por esse momento, né, por ter lembrado de mim, longe lá em Maruim. E não foi um momento que o apóstolo falou comigo, eu estremeci um pouquinho, né? Não vou dizer a vocês, porque sempre a gente estremece um pouco. Mas de forma nenhuma eu quis deixar de estar aqui, nesse momento tão especial. Fiquei muito feliz, muito honrado com esse convite. E eu quero dizer a vocês, como o apóstolo já falou, mesmo que você cumpra todos os requisitos de um bom líder, se você consiga fazer tudo certinho, se você não tiver amor no seu coração pelas almas perdidas, de nada vale tudo isso. Eu preciso ter amor. Porque é com o amor que é a engrenagem que vai fazer com que a gente consiga avançar. É o amor. Então, todos os dias, no seu devocional, no seu momento devocional com Cristo, peça ao Senhor que encha o seu coração de amor pelas almas, pelas vidas. Para que esse processo de sofrimento, os momentos de sofrimento, não lhe atinja, não faça abalar o seu coração. Para que você possa amar as pessoas. E assim fazer, com esmero, com esforço, todos os propósitos que Deus tem no seu coração. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Nesse instante, convidamos a formanda Daiane Conceição Santos para o seu pronunciamento como oradora da turma. Shalom, Igreja do Avivamento. Boa noite a todos, irmãos, irmãs, amigos e familiares aqui presentes. Primeiramente, quero dizer que é uma honra representar essa turma, composta por pessoas maravilhosas e unidas em um só propósito, o ganhar, consolidar, discipular e enviar. Quero agradecer a oportunidade de representá-los nesse momento tão especial. Agradecemos primeiramente a Deus por ter nos escolhido, nos orientado e nos capacitado nessa jornada. Sem Ele jamais conseguiríamos chegar até aqui. A Ti, Deus, toda a honra, glória e louvor. Agradecemos ainda aos nossos apóstolos Paulo e Josiane Fonseca por sonhar e implantar em nossa igreja um curso tão valioso como esse e com um custo praticamente zero. Por isso, irmãos, não percam tempo. Em setembro já estamos de volta. Faça já a sua inscrição. Não podemos deixar de agradecer a nossa super coordenadora, Maria do Carmo, por estar sempre presente às nossas manhãs de domingo com toda a sua dedicação, empenho e carinho. Agradecemos também a equipe mais top de professores, o descolado apóstolo Paulo, a que não tolera enrolação nas respostas e tome puxão de orelha, a apóstola Josiane Fonseca, a nossa professora maravilha, Tati Nunes, e a doce Fabiana Ramos. Estes se dispuseram a nos ensinar e a formar líderes com caráter de Cristo, homens e mulheres capazes de fazer a diferença onde chegarem. Por isso, hoje, temos também essa meta de formar líderes tementes a Deus, verdadeiros servos de Cristo. Parabéns para nós, turmas de vencedores. Sabemos que para chegarmos até aqui, tivemos que sacrificar a nossa carne,
acordar cedo, ainda mais nas manhãs de domingo, que não é nada fácil. Vencemos nossos medos, limitações, né, Tati? Podemos contemplar em cada aula, em cada módulo, princípios bíblicos, visão celular e liderança, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Não podemos esquecer dos deliciosos cafés com Deus. Oh, quanta fartura é um café com Deus dos nossos sonhos. Momento de comunhão, afinal, somos uma igreja impactada pelo amor. Por fim, agradecemos a todos que torceram por essa conquista e que hoje compartilham conosco essa vitória. Muito obrigada. Ainda para se pronunciar, convidamos o formando Paulo Sérgio Fonseca Júnior para, em nome da turma, prestar juramento. Boa noite. Quero pedir que todos os formandos se levantem. Levante, por favor, a sua mão direita. Agora eu vou recitar o juramento. E vocês repetem comigo. Diante do Deus Altíssimo e dessa amada igreja, como remido no Senhor e hoje reconhecido como líder de êxito, declaro que contarei sempre com a graça e o poder de Deus, que me salvou e me chamou, segundo o seu propósito, para ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Assim prometo zelar pela sã doutrina e fé bíblica que de uma vez por todas foi entregue aos santos, conservando diante dos homens o modelo das sãs palavras, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Prometo também preparar meu coração para buscar e aprender a lei do Senhor, cumpri-la a fim de colaborar ativamente com o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, com o pensamento em Deus e na salvação das almas, consciente da responsabilidade que me é confiada. Prometo consagrar o melhor das minhas energias, o mais puro dos meus sentimentos e todo o idealismo da evangelização de todos. Renunciar a tudo que porventura possa impedir o meu bom desempenho. Prometo, ao final deste momento, em cumprimento à grande comissão que nos é imposta pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, me esforçarei no cumprimento do mandado, abrirei a minha célula, ganharei os meus discípulos, consolidarei na fé e no amor,
discipularei no conhecimento da vida cristã e enviarei ao grande chamado do Mestre, levando-os ao encontro e a esta escola, tornando-os líderes de êxito. Enfim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, e Ele seja, agora na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nesse momento, a diretora do Centro de Treinamento Bíblico Querigma fará a declaração de formados do curso de liderança a todos os formandos. Senhoras e senhores, nesse momento passaremos a chamada nominal dos formandos para receberem a outorga de líder de êxito. Diretora. Eu quero aproveitar este momento para dizer à mesa, a todas as pessoas que se fazem presente aqui, o quanto me sinto orgulhosa na direção dessa escola e desse momento, o quanto me sinto orgulhosa de vocês em ter sido também professora e nesse momento, então, declarar formados líderes de êxito. Então agora, hora de colocar o chapéu. Passaremos com a chamada nominal de todos os formandos. Nesse momento, eu gostaria de chamar o formando Rafael Leite de Moura para que ele possa receber o seu certificado. Vai lá onde está Cândido, vai lá onde está Cândido aí. Aline Stephanie Machado Figueiredo. Bota aí, mano. Bárbara Raquel de Oliveira.
Beatriz Santana Silva. Carlos Augusto Gomes Figueiredo. Grande comissão entregue pelo Senhor Jesus Cristo. Segredo de êxito é saber que você vai conquistar aquilo que você foi treinado. Hoje, depois de algum tempo, eu diria para você que eu me sinto realizado como pastor da igreja. Me sinto realizado como pastor da igreja, a poder ver vocês chegando nesse momento. Foi um sonho. Isso aqui é um sonho que se realiza. O sonho de mais uma turma, e nós esperamos outras e outras e outras. Eu quero deixar um recado para você, que esse momento deve marcar suas vidas. Eu trouxe 2 momentos pensantes. Como pastor, como professor de vocês, eu quero dizer que esse é um momento singular. Nunca mais viveremos. Tive o privilégio de algumas vezes me sentar com vocês, quando graduei em teologia, quando graduei em psicanálise, no pós. E não existe uma experiência vivida 2 vezes. Esse curso marcará a vida de vocês tranquilamente. Vocês serão impactados. Eu não posso deixar de expressar minha gratidão a Deus por ver vocês aqui. Quero dizer para vocês que aprender e ensinar vai ser a vida de vocês. Precisamos desenvolver aquilo que aprendemos, aquilo que os professores procuraram nos ensinar. E eu quero aqui, como professor de vocês, relembrar a vocês um filósofo que se aplicou muito àquilo que o seu pastor tem procurado ser, que é o ensino da ética e da compreensão. Aristóteles, ele, em um dos seus estudos sobre moral e sobre sociedade, ele ensina ao homem que o conhecimento leva ao desenvolvimento do seu trabalho. E é importante que ele tenha um entendimento que o ser humano ele precisa alcançar a felicidade através da ampliação daquilo que ele aprende e ensina. Todo homem trabalha para ser feliz. Todo homem anseia em ser feliz. E a finalidade da vida não é outra senão ser feliz. Todavia, Aristóteles, o filósofo, era consciente de que a concepção de felicidade é sempre relativa. Para alguns, é a contemplação, como hoje, de um curso. Para outros, é um estado de espírito. Diante de tamanho conhecimento, Aristóteles eleva a felicidade a uma condição de virtude, de construção, através do agir e do bem viver. É nas coisas mais simples que vocês vivenciaram na sua escola de liderança que vocês devem procurar a felicidade. Jamais poderemos ser felizes se as coisas que cremos são diferentes das coisas que fazemos. A nossa crença não pode gerar uma dualidade na nossa vivência. Partindo dessa premissa, a visão ética aristotélica nos apresenta um episódio passado em uma família. Eu quero relembrar para aqueles que passaram pelas cadeiras de filosofia dos campos universitários.
sobre o aspecto de um conhecimento aristotélico, onde uma família pequena, que morava em um casebre, em um grande vale numa montanha, um dia a mãe castiga o filho, e eu quero aqui chamar a atenção nesse momento em que o nosso mundo, não o país, passa por uma dificuldade de entendimento do que é submissão à autoridade. Um dia uma mãe castiga o seu filho pequeno pelo mal feito, e ele zangado, ele corre para fora de casa e começa a gritar bem alto para a mãe: eu não gosto de você, eu não gosto de você, eu não gosto de você. E de repente aquele menino escuta vozes vindas da montanha, repetidas vezes afirmando a sua frase, dizendo: eu não gosto de você. Assustado, a criança corre para dentro de casa, abraça a mãe, a qual ele dizia que não gostava, e diz: mãe, tem alguém gritando lá fora. E a mãe, entendendo que era o eco que respondia ao filho, resolve aproveitar a oportunidade que todo pedagogo, todo professor, que todo líder de êxito precisa ter para transmitir uma lição de vida. E segurando na mão do garoto, ela conduz o garoto até aquele campo, e ele pede ao garoto que o garoto grite bem alto: eu gosto de você. E o menino começa a gritar: eu gosto de você. Ao obedecer, aquele menino ouve o retorno do eco, dizendo: eu gosto de você. Então, aquela mulher sábia diz ao garoto: esta é a lei da vida. Aquilo que damos é aquilo que receberemos. Líderes, quando espalhamos o bem, ele volta para nós. E o mesmo acontece quando espalhamos o mal. Essa verdade é confirmada pelo sábio Salomão de Provérbios, quando ele cita: Patrick Thiago dos Santos. Paulo Sérgio Fonseca Júnior. Rebeca dos Santos Marinho. Sara Teles Lima Santana.
Tatiane Ferreira de Jesus. Tawane Ferreira de Jesus. Ticiane Evangelista de Moura. Vilma Ferreira Santana de Jesus. Em nome do Centro de Treinamento Bíblico Querigma, nós agradecemos a presença de todos nesta noite e desejamos sucesso aos nossos líderes de êxito. Parabéns e uma excelente noite a todos. Muito obrigada.